Isso vocês vão descobrir semana que vem no meu curso chamado SOS Voz, Voz Tensa, porque é o primeiro chabu que acontece numa voz. O que acontece é que a pessoa berra, a pessoa está berrando, a voz está estridente, esmagada e volume absurdo. E ela tem uma sensação de que está se matando, sabe? Tem um volume muito alto e a gente tem a impressão que a pessoa vai... durante o canto, a gente tem a impressão que ela vai explodir, sabe? Aquela coisa que o Zezé fazia quando estava num processo difícil. Muitos cantores, a gente faz isso quando está começando a perder a voz. E a gente começa a perder a voz muitas vezes por excesso de sopro. Então o volume é muito alto, a voz parece que vai explodir, fora a fadiga, assim, após uma música. Às vezes, né, Camila? A pessoa canta uma música e já sente o baque. Ela fala, nossa, forcei. Se ela falou forcei, quase sempre é um excesso de ar. É isso mesmo, Gisele. Eita glória! Quando os alunos chegam para mim e falam assim, eu canto na igreja e na terceira música eu tô cansado. A gente já sabe o que vem. Ele nem cantou ainda. A gente já sabe o que tá vindo, né? Quando ele fala isso, você só escuta o volume de voz dele e fala, entendi. Eu tenho um caso muito engraçado que eu sempre conto nos meus cursos. Um rapaz, cantor sertanejo, abriu a porta do meu estúdio. Fala, professor, eu fiquei sabendo que você é carente, você vai dar jeito na minha voz. Porque, ó, ele invadiu meu teclado, assim, enfiou a mão no meu teclado. Eu quero chegar nesse sol aqui, ó. Eu não consigo, cara, chegar nesse sol. Eu fico com muita dificuldade de play. Eu falei, meu Deus, né? Berrando em cima de mim. E eu, claro, com esse volume todo, desse jeito, como é que você vai chegar nessa nota? Eu imitei ele. Eu devolvi o comportamento vocal dele em espelho. E ele, pois é, cara, todo mundo fala que eu falo alto pra caramba, né? Que eu percebo que eu falo alto. Eu falei, se você fazer assim, você chega no sol hoje. Falei pra ele. Nossa, cara, ainda bem que você fala. Foi ali. Ali a gente já ganhou a sessão. O volume é alto. E quando é pressão de menos? E quando é pressão de menos? A pressão de menos, a pessoa não tem punch, não tem potência. O que as pessoas dizem da voz dela é que sua voz é muito doce, você serve para cantar MPB, você serve para cantar as músicas da... Como é que chama aquela cantora gospel? A Gabriela Rocha antiga. Você tem uma voz muito suave, eu sinto tão doce, é tão macia, arenosa. E as pessoas compram essas ideias. Né? O que eu mais tenho, como eu trabalho muito com o Belt, né, Camila? Então as pessoas chegam para mim, todo mundo fala que minha voz é isso. Eu falo, o que você teria a dizer para essas pessoas? Vai se foder! As pessoas começam a falar palavrão, porque ela está tão emputecida com aquilo que ela não aceita isso. Então ela me procura para que a gente injete ar para dar punch para ela. Então eu falo, primeiramente, você quer mesmo? Aí eu tenho que fazer uma mudança muitas vezes na mente primeiro, para que ela bote ar. Porque essas pessoas realmente, a vida inteira se comportaram com uma voz pequena. Então, quando você injeta ar, o volume cresce imediatamente. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para essa voz que vai vir. Então, ela escuta e fala, tô gritando. Tá esquisito. Eu tô com uma voz de taquara rachada. Eu tô parecendo uma gralha. É muito comum esse tipo de relato. Então, eu preciso preparar essa pessoa para o que vai acontecer quando ela injetar ar, porque a voz vai responder imediatamente com muito mais volume do que sempre teve. Isso. E aí, vamos linkar então, já que a gente... É que assim, só para contextualizar, quando a gente fala, pessoal, de pressão e desse sopro, está intimamente ligado ao que a prega vocal está fazendo. Tá? Se a prega vocal não reage a isso, é só o ar que sai, tá? Então, quando a gente fala de aumento de pressão também, a gente também está falando de uma resistência da prega vocal ali junto, tá? E aí, já que a gente já está falando, então, dessa voz com punch, dessa voz ou que não tem punch, né? No sentido, então, de fonte agora, a gente subiu aqui o andarzinho, né? Respiramos, puxamos o ar tá saindo, mandamos essa pressão de um jeito, né? Adequamos isso. E nessa questão aqui agora, o que pode dar BO? Essa vai ser sempre minha pergunta. O que pode dar BO? Exato. É sempre importante dizer que esse fluxo aéreo, né, Camila, a gente vai adequar de acordo com a música que a pessoa trouxe, com o show que ela vai ter que fazer, na gravação que ela vai fazer. Eu tenho uma live que tem que cantar essa e essa e essa música. Eu falo, quais mais? Então a gente vai adequar a pessoa
dar um condicionamento de acordo com a demanda. Isso é a coisa mais importante. Não vou chegar e falar, tá soproso, tá pequeno, vamos aumentar esse fluxo. Não, eu tenho que escutar a pessoa antes. O que você quer, aonde você quer chegar, tipo qual cantor, né? Eu tenho um artista que ele é autoral do Brasilzão aí. Eu não preciso perguntar para ele tipo quem, ele tem ele mesmo. Então ele fala, eu quero que a minha voz fique mais potente, então eu vou atuar dessa forma. E aí uma coisa que você falou que é muito importante, e serve para todo mundo que está bem ligado aí para anotar, né? Que à medida que eu vou injetando o ar ou tirando, a minha prega vocal vai reagir. Mas muitas vezes, não poucas, a prega vocal reage e a pessoa desarma a reação. Ok? Isso é muito importante dizer. Se eu pego uma pessoa com voz leve, doce, talvez soprosa, como disse a Nígia, minha querida, lá em cima, coisa linda, né? A hora que a gente coloca mais pressão, essa prega vocal vai fechar e gerar mais volume. Se essa pessoa, Nívia, não está acostumada a ouvir sua voz sem soprosidade e com esse volume todo que está vindo agora, ela pode desativar o ajuste. Ela pode quebrar o que a gente deu. Então ela vai fazer uai, e ela começa a manter a soprosidade, mesmo com esse ajuste novo, pronto. Tudo funcionando. A gente sabe que a prega vocal vai reagir ao tanto de ar que entrar, mas a gente tem essa capacidade consciente de desativar. A escolha, por vezes, é inconsciente, mas você... Né, e quando você começa a bater na porta da pessoa, cavucar, por que você está tirando esse ajuste? Por que você está quebrando? Por que você está soltando a musculatura? Aí a gente encontra o porquê. Sempre tem um porquê. Isso é bem importante pontuar. Mas os chabus que podem dar na prega vocal são os mais gostosos de se ouvir. Esse é um dos focos do meu curso mesmo, na semana que vem. A gente ouve uma voz apertadinha. Eu falo que é uma voz de fazer cocô. Aquela voz que a pessoa, minha vida, ela fica assim, sabe? Dá uma sensação que tá trancadinha. Agora, qual a diferença de uma voz onde a pessoa injeta o sopro, que a garganta espreme, ela põe muito ar e a garganta reage fazendo uma tensão. Mas também tem a tensão da prega vocal. Qual que é a diferença, né? Quando a pessoa coloca muito ar, ela vai fazer o quê? Minha vida! Ela tem muito volume. E quando ela tranca mais do que injeta ar, minha vida! Ela tem um decréscimo de volume imediato. A voz fica toda de ressonância baixa, você não consegue escutar nasalidade, a voz fica toda retida, parece que a pessoa está com medo e que tem alguém segurando a garganta dela, assim. Você não vai cantar, não vai. Essa sensação. Fica espremido. Agora, o espremido também pode ser outra coisa, tá? Mas, normalmente, esse espremido vem acompanhado de um volume pequeno e de uma ressonância baixa. A gente não escuta esse lugar aqui em cima, ou palato alto. A gente escuta uma coisa presa aqui embaixo, retida. Eu chamo, né, Camila, nos meus cursos, de uma energia sonora retida. Eu vou fazer uma coisa para vocês ouvirem aqui. Eu quero que vocês vejam o meu som, não que vocês escutem apenas, né? Eu posso fazer... Parece que o som fica retido. E é diferente de eu pensar em... Ou até mesmo... que foi parar lá em cima, né? Eu tenho uma sensação de que eu estou segurando ela. E aí a energia fica retida aqui embaixo, nessa região. Não reverbera para cima e não fica com timbre de cantor bom, né? A gente fala que tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. É isso. Tô dando o pessoal tá fazendo umas perguntas aqui. A de toda voz pequena, se é soprosa, você já acabou respondendo. Já respondi. Né? Eu não sei se o Elvis, acho que assim, ele é professor, mas ele tá falando sobre treinar mais a percepção. Acho que talvez seja porque ele é professor. Essa percepção dessas coisas, o Elvis, dessa voz, talvez, de ouvir essa voz mais exprimida ou esse berro e saber o que é o que, né? Mas aí, Elvis, no caso, deixa eu já aproveitar e fazer um merchan pro André, né? Ele vai dar um curso semana que vem sobre isso. O tema do curso é voz tensa, voz espremida, voz apertada. Como resolver? Né? É isso. Primeiro você tem que saber de onde ela vem, daí você resolve. Se você não souber de onde ela vem, como é que você resolve? Você vai ficar chutando um monte de treinamentos e exercícios que você pegou a lista no Instagram do fulano e você não sabe resolver. E não promove resultado, né, Camila? Coisa que eu e você sabemos promover muito bem com os nossos clientes. Então...
E aí você fica corrigindo coisa de respiração para um negócio que está acontecendo na fonte. A né? famosa E frase, né, não Camila? anda. Apoia, apoia, apoia mais, Mas- articula, articula. Isso, apoia, articula, Abre a boca. apoia mais. Fica lá no apoia e articula a vida inteira, né? A pessoa tá com a boca desse tamanho, botando força. Eu até falei no aulão dessa semana que esse apoia mais acabou virando quando o professor não sabe o que resolver, ele joga essa frase. Essa é a minha frase. Se o seu professor fala respira e apoia mais de 20% da aula, ele não sabe o que está fazendo. Troca. Troca de professor. Exato. Troca de professor, vem pra gente. Mesmo que você goste dele, mesmo que você goste dele, questione. O que você quer dizer com apoia? O que você quer dizer com respira? O que você quer dizer com articula? Porque não tá rolando, não tá dando certo. Eu tô apoiando, né? Empurra o cara contra a parede, você vai ver o que sai dali. E isso é louco, porque assim, né, o aluno às vezes, só um parênteses aqui, pessoal, o aluno às vezes ele se sente constrangido em questionar o professor, né? Mas é uma questão que, tipo, pô, além de você estar pagando, além de você estar pagando e você quer o resultado, sabe? Ele também tem ali um compromisso com você, um compromisso ético de te fazer evoluir, entendeu? Então, se você sente que você não está evoluindo nisso, comece a perguntar mais. Não tá entendendo? Pergunte. Tá fazendo o mesmo vocalize 3 aulas seguidas? Pergunta para que é, né? Enfim, né? Tem que ter resultados, né, Camila? Tem que ter resultado. Você mensura tudo isso no resultado. Uma aula tem que dar muito resultado. Uma hora inteira com o professor tem que dar muito resultado. Uma hora com o fonoaudiólogo tem que dar muito resultado. Né? Imagina 4 aulas no mês. Tem que dar muito resultado. Muito resultado. Um mês. Muito, tem que dar muito resultado. E aí, André, vamos subir então um pouquinho mais. Tem mais alguma coisa para considerar, assim, em questão de fonte? Tem uma coisa importante que é a questão da soprosidade. Uma coisa também. Depois eu falo. Que é a questão, pode falar. Tá, que é a questão da soprosidade. Muitas vezes falta tensionar mais. Né? A soprosidade nem sempre tem a ver com você mandar muito ar, mandar muito ar, mandar muito ar. Às vezes o ar está suficiente. E ainda assim essa voz é soprosa. Né? Eu falo que você manda uma quantidade de ar que é suficiente para